Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre Dame passou por um incêndio imenso. E esse incêndio ele consumiu a parte de madeira que dá estrutura ao teto. Você sabia que essa parte de madeira, ela se chama Floresta de Notre Dame devido ao grande número de árvores que foram utilizadas? Quer saber mais algumas curiosidades? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o incidente que aconteceu em Notre Dame, que foi o incêndio que consumiu a capela. Ainda bem que algumas partes estavam protegidas porque a catedral já estava em reforma e a parte que foi consumida pelo incêndio é a estrutura de madeira do teto. Mas como é que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Bom, estava eu bem linda, bela e formosa, lendo uma reportagem da CNN em inglês e me chamou a atenção que era a primeira reportagem que eu via que estava falando sobre as árvores que foram utilizadas na construção de Notre Dame. E eu achei aquilo muito interessante, porque até então eu não tinha visto nenhuma reportagem comentando sobre isso. Outra coisa que me chamou a atenção também é que esta notícia ela estava no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema de medidas que é utilizado no mundo inteiro. Porque se você não sabe, vou deixar um mapa, existem 3 países que não utilizam, que é os Estados Unidos, Mianmar e a Libéria. Sim, isso foi só uma curiosidade que eu quis trazer aqui hoje. Mas vamos falar então sobre a estrutura de madeira que sustentava o teto de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame começou a ser construída em 1163 e ela terminou de ser construída em 1345. Para fazer essa obra monumental, foram necessárias muitas árvores. E nessa época, 1160, a França já estava com escassez de madeira e com um imenso desmatamento. Sim, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda e a França já estava com problemas com desmatamento. Veja só você. Mas bora falar então das árvores, que é o motivo que estamos aqui hoje. Acredita-se que essas árvores elas tenham sido abatidas entre 1160 e 1170. Sim, alguns anos antes, porque essas árvores elas precisaram ser trazidas de outros lugares, porque como a gente comentou, perto dos centros já não estava mais tendo árvores para serem colhidas. E acreditem, alguns carvalhos que foram utilizados para fazer a estrutura tinham entre 300 e 400 anos. Foram utilizados 13 mil carvalhos. Eles acreditam que equivale a 21 hectares. Se você não sabe quanto é que é um hectare ele é igual a 10 mil metros quadrados. Então, faça as contas aí. É uma área bem grande. Estamos falando sobre as árvores que foram utilizadas para fazer a Catedral de Notre Dame. Mas quais são as dimensões? Mas qual é o tamanho disso? Então vamos conversar sobre isso. Toda a estrutura de madeira ela tem 100 metros de comprimento, 13 metros de largura, 40 metros no transepto e 10 metros de altura. É só pegar as imagens da Catedral de Notre Dame para você ter uma ideia do que era tudo isso. Eu acho que é bem interessante. A primeira estrutura de madeira ela foi finalizada em 1196, mas em 1220 precisou se reformar porque foi necessário fazer uma ampliação, mas grande parte do carvalho utilizado lá na primeira construção foi utilizado na segunda. Essa estrutura ela evidentemente passou por algumas reformas, inclusive recentemente a catedral estava passando por uma reforma bem grande, que foi quando aconteceu o trágico incêndio. Bom, aqui vai começar uma polêmica. Vani, por que uma polêmica? Porque o fogo ele atingiu praticamente só essa estrutura de madeira. E o presidente Macron da França, ele falou que ele queria que fosse reconstruído em 5 anos para que ficasse pronto para as próximas Olimpíadas, que seriam em Paris. Só que, gente, foi um estrago muito grande. Eu acho difícil recuperar isso. Mas vamos lá entender a polêmica em si. A primeira polêmica é, nós temos carvalhos que sejam equivalentes aos carvalhos que foram utilizados na época que foi construído? Porque, como a gente comentou lá no início, tinha carvalho que tinha entre 300 e 400 anos. Será que a gente tem carvalhos dessa idade hoje? Bom, eu li que tem algumas empresas oferecendo carvalhos. Mas aqui entra uma coisa bem interessante. Esses carvalhos, eles foram tirados de uma floresta primária. Primária, que é a floresta original, nós temos a floresta secundária, que é uma floresta que vem de uma regeneração. Então, era uma floresta original da França. Ela era uma floresta primária. Então, a discussão do pessoal é, vale a pena você trazer carvalhos que não são da floresta original, que são carvalhos plantados, para poder fazer uma estrutura que já não vai mais ser original? E aqui entra outro problema. Na engenharia florestal, nós temos um termo chamado rotação. Rotação é a idade de corte de uma árvore. Porque, gente,
Por mais que pareça que é simples, não é. Existem muitos cálculos por trás do corte de uma árvore. Entre eles está o incremento médio anual, o incremento corrente anual, que é o que mede a qualidade e o crescimento dessa árvore. Nós temos modelos que são utilizados para corte e escolha do sistema de rotação. Nós vamos ter o modelo econômico que você vai escolher para essas árvores. E qual é o fim? Para que você quer essa madeira? Vani, ok, eu entendi para que é uma rotação, mas por que você entrou nesse assunto? Porque, gente, a rotação, que é a idade de corte do carvalho, na França, vai de 120 anos a 160 anos. A rotação é o período que vai desde que você plantou a mudinha até o período que você corta. Então, é um período longo? Vai um século? Tranquilamente, você tem que ter plantado essa árvore no século passado. E a Alemanha, que utiliza outro modelo, a rotação do carvalho é de 160 a 200 anos. Sim, gente, 200 anos na Alemanha é como se fosse a idade ótima do corte, assim como os 160 anos na França. Vocês entendem que não é uma árvore rápida, que você vai demorar um século para você conseguir ter um corte, ou 2 séculos, dependendo da escolha do modelo? Então, é complicado, não é fácil o manejo de um carvalho. Então, eu entendo quem está comentando sobre se realmente vale a pena você cortar carvalhos para fazer uma estrutura que não vai mais ser original. E aí tem uns debates se levantando se você vai desmatar para conseguir pegar carvalhos de árvore nativa. Apesar que isso daí eu acho que a França não faria. Eu acho que realmente o que eles fariam era pegar florestas plantadas de carvalho, que foi o que eu acompanhei nas notícias, que existem empresas que estão oferecendo carvalhos para que eles sejam utilizados lá na estrutura que sustenta o teto de Notre Dame. O que eu vi também é que tem uma proposta de fazer uma estrutura metálica que ela é mais leve e mais resistente. E eu acho que é uma possibilidade também de se trazer, já que assim, gente, vai ser um carvalho de 2019. Vai ser 2019 já marcando a história da catedral. Então, será que vale a pena trazer carvalho? Será que não vale a pena trazer uma estrutura? Eu realmente não sei o que pensar. Eu leio um lado, eu leio outro, eu fico meio que em cima do muro. Então, não sei. Achei que o questionamento foi interessante. Mas eu falei desse carvalho e eu não apresentei ele para vocês, meu povo. O nome científico do carvalho é Quercus robur. Ele é da família Fagaceae e ele é nativo da Europa e da Ásia. Ele é muito citado na literatura. Se você já leu algum livro que foi escrito na Europa, você já deve ter passado por alguém citando carvalho. Sabe para que o carvalho é utilizado? Para fazer os barris que conservam o vinho, que ele tem, o vinho tem aquela reação com o tanino, que ele ganha sabor. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu também não entendo muito sobre isso. Mas sim, esse é o carvalho. Na verdade, eu vi que eles utilizam também outras espécies do carvalho, que são também do gênero Quercus. Lembrando, eu já expliquei aqui como é que funciona o nome científico. O Quercus é o gênero e o robur é o epíteto específico. E os dois juntos formam o nome científico do carvalho. Vamos conversar um pouquinho sobre o incêndio que assolou Notre Dame? Porque toda vez que eu vejo um evento desse, de grandes proporções, causa dano, eu sempre penso que é uma sucessão de falhas. Nunca é uma falha só. Comentei sobre isso no vídeo sobre deslizamentos de terra, vou deixar o card aqui. Eu comentei sobre sucessão de falhas no vídeo que eu falo de Bhopal, vou deixar o outro card aqui. Eu fui pesquisar sobre o incêndio que assolou Notre Dame e é interessante porque uma das primeiras frases que eu li em uma das notícias era planejamos incorretamente. Porque eles já assumiram um erro, porque evidentemente teve um erro bem grande de planejamento, de prevenção de incêndio na Catedral de Notre Dame. E um dos erros foi o seguinte: eles acreditavam que a madeira de carvalho ela iria resistir muito bem ao fogo. E sim, eles não presumiram errado, eles presumiram certo. A madeira de carvalho ela tem uma boa resistência ao fogo. Ela não ia queimar rápido e ela ia realmente demorar para queimar. Tá, Vani, mas se eles acertaram, por que queimou? Porque assim, gente, vamos conhecer um pouquinho da madeira. Existem as propriedades físicas, químicas, mecânicas da madeira. E você acha dados sobre a maioria das madeiras na internet. E é uma média, é um valor que tem para te dar um parâmetro. E eles devem ter visto alguns parâmetros da madeira de carvalho e realmente ela é resistente ao fogo. O problema é qual é a idade dessa madeira de carvalho. Quantos anos essa madeira de carvalho tá ali? 200? 300? 400 anos? Não sei. E será que alguém foi lá ver qual era a idade desse carvalho? E será que alguém pegou uma amostra da madeira para ver como é que tá essa estrutura? Para poder fazer uma avaliação? Porque madeira também não é eterno. Madeira
tem uma vida útil. Eu não sei como que essa madeira estava sendo preservada dentro da Catedral de Notre Dame. Essa madeira poderia estar enfraquecida? Então assim, para mim foram várias variáveis que foram deixadas de fora. Eu acho que não teve uma avaliação correta da madeira, por incrível que pareça, e acho que realmente subestimaram a possibilidade de acontecer um incêndio na catedral. Então acho sim que faltou uma avaliação de engenheiro florestal ou alguém em tecnologia da madeira para fazer uma avaliação, que talvez fossem ver que aquela madeira não estava no seu melhor estado. E eu acredito sim que aquela madeira deveria estar com problema por causa da própria ação do tempo. Como que era o sistema de proteção da Catedral de Notre Dame? Ele era composto da seguinte maneira: 3 vezes por dia, um guardinha ia lá no teto, olhava se estava tudo bem e voltava. Para subir essa escada, ele demorava 6 minutos. E aí veio o problema. Quando o detector de incêndio, ele notou que tinha algo errado, ele apitou. E aí o cara foi lá em cima, subiu 6 minutos, viu e desceu. Então isso já se perdeu um tempo bem grande. Deveria ter algum outro sistema que fosse melhor para a Catedral de Notre Dame, porque já se sabia que perderia pelo menos 12 minutos para se verificar um incêndio. Então realmente não era um bom sistema de prevenção de incêndio. O que eu vi também é que eles demoraram 20 minutos para chamar o bombeiro. É muito tempo. E uma coisa que eu vi as pessoas perguntando é por que não tinham os sprinklers. Porque, gente, os sprinklers, para quem não sabe, é aquele sensor que ele solta água, tipo um chuveirinho quando ele sente a fumaça. Isso funciona bem em um shopping, em uma praça de alimentação. Só que qual é o problema? A água, ela vai destruir as obras-primas que tem dentro da Catedral de Notre Dame. É por isso que optou por não ter os sprinklers. Isso é fácil de explicar. Vocês já viram o dano que uma enchente causa? O dano que uma infiltração de chuva causa? Porque é isso que acontece. Eles optaram por não instalar os sprinklers porque eles ficaram com medo que a água estragasse as obras-primas que tinham dentro da catedral. E isso é realmente entendível, porque não eram os sprinklers que iam salvar a catedral. O que ia salvar a Catedral de Notre Dame era realmente um bom sistema de prevenção de incêndio. Era ter feito a análise da madeira, era ter feito a contabilização do tempo que o guarda levava para subir e descer a escada, era arranjar uma maneira de avisar em automático os bombeiros. Eu vi que assim, a solução mais prática que eles acharam, essa solução não foi colocada em prática, mas foi o que eles estudaram que daria certo na França, era ter um bombeiro permanentemente dentro da catedral. Qual é o problema disso? É explicar à população que vai ficar um bombeiro parado na catedral e esse bombeiro não vai estar combatendo um incêndio de uma casa, por exemplo. Então eu sei que tá bem complicada essa questão do incêndio na Catedral de Notre Dame. Está um empurra, porque quem deveria monitorar isso era o Ministério da Cultura, que pelo visto também não monitorou, o Ministério da Cultura da França. Então ficou bem complicado mesmo. Bom, tudo serve de lição. Eu acho que agora a França vai cuidar melhor dos seus monumentos históricos, das suas construções históricas, que era o que todos deveriam aprender. Eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui também sobre a importância dos patrimônios históricos. Ela revisite o patrimônio histórico da sua cidade. A gente está vendo eles acabando um por um. Então aproveite enquanto eles estão aqui, porque de vez em quando não é risco de incêndio, de vez em quando até desastres naturais podem acabar com obras históricas. Então vá na sua cidade, visite, aproveite enquanto eles estão aí. Sabe quem estava preocupado com o monumento histórico? Victor Hugo. Ah, vocês não acharam que eu não ia trazer Victor Hugo aqui, né? Vocês sabiam que o Victor Hugo escreveu Corcunda de Notre Dame porque a catedral estava para ser destruída. Ela ia ser destruída para construir uma outra obra. Olha que loucura. E ela estava jogada às traças da Catedral de Notre Dame. Ela já tinha passado por guerras, tinha sido saqueada, estava numa situação deplorável. E o Victor Hugo escreveu Corcunda de Notre Dame para conseguir salvar a catedral. E não é que ele conseguiu? Quer ver uma curiosidade sobre esse livro? O nome dele, na verdade, é Notre Dame de Paris, mas a tradução para o inglês ficou O Corcunda de Notre Dame e vendeu muitos exemplares. Victor Hugo, que não era bobo nem nada, pegou e mudou o nome então para O Corcunda de Notre Dame. Só que tem uma coisa interessante, porque o personagem principal dessa obra é a Catedral de Notre Dame. Ele realmente exaltou a catedral aqui. Aqui tem várias descrições da catedral, inclusive a parte em que o quasímodo toca os sinos é na estrutura de madeira que sustenta o teto. Olha que interessante. Ou
na Floresta de Notre Dame, como é conhecida essa estrutura. E outra coisa interessante é que, como o Quasimodo não era o personagem principal, ele só aparece quase no meio do livro. E assim, ele não aparece tanto quanto o filme da Disney mostra. E não acha que você conheceu essa obra porque você assistiu o Corcunda de Notre Dame da Disney. Sabe por quê? São muito diferentes. O livro, ele é mais pesado. Nós temos muitas diferenças aqui. A Esmeralda, que eu amo de paixão, ela na versão da Disney, eu não gosto tanto dela na versão do livro. Até porque elas são bem diferentes. Elas têm características físicas diferentes. Elas têm idades diferentes. O Febo, que ele é aceitável, eu não gosto dele no filme também, mas no livro, gente, que cara horrível, assim, ele é egoísta, eu não vou descer muito aqui não, mas eu não gosto do Febo. Talvez o Frollo surpreenda um pouco vocês, e o Frollo ele não começa tão ruim quanto ele começa no filme. Por isso que eu falo, leiam, Vani, mas você acabou de entregar coisas do livro. Gente, olha o tamanho desse livro. Você acha que eu entreguei realmente muita coisa aqui? Uma curiosidade que eu vou entregar é que aqui tem um pouco da história da Esmeralda, que a gente não tem no filme da Disney. Então, fica aqui a recomendação desse livro incrível do Victor Hugo. Se você quiser começar a Victor Hugo, eu super recomendo essa obra. Lembrando que esse canal tem link associado à Amazon. Então, se você quer comprar esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. Era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença pra você. Compartilhe ele nas suas redes sociais. Segue o canal no Instagram, no Twitter, no Facebook. Aqui no box de descrição eu vou deixar um monte de canal incrível. Que esse canal, eles trazem ciência pro YouTube de uma maneira muito, muito legal. Eu recomendo cada um deles. Então, vão aqui no box da descrição e conheçam esses canais porque eles são maravilhosos. E a gente se vê na próxima quinta. Tchau, tchau!